Bom dia! Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Contemporânea 990 AM. Essa que é a melhor do Rio de Janeiro e também do Brasil. O programa Livremente, como você já sabe, ele tem como missão, todas as quartas-feiras, trazer para você, ouvinte, temas e assuntos que levam você a ter esclarecimentos a respeito da sua saúde mental. Esse programa tem o propósito de trazer para você uma percepção do que é um processo terapêutico, porque sempre que você vai falar ou entender ou compreender o que acontece na sua mente e os processos emocionais que todos nós estamos sujeitos, você vai entender que uma terapia vai acontecer com você. Algo vai ser despertado em você. E os benefícios de todas essas coisas é um processo terapêutico. Então, entenda que toda vez que você está aqui no nosso programa com os profissionais de saúde mental, que toda semana estão aqui, você com certeza está em um processo terapêutico conosco, ok? E hoje nós vamos falar de um tema, um assunto que atualmente é muito importante compreendermos e muito importante como ele acontece, muito importante entender na vida do outro e também na nossa vida, porque hoje, por causa da pandemia, por causa dos números de mortes cada vez crescentes, e nós já passamos aí, o Brasil já passou aí do número de 200 mil mortos, então é um número muito grande. Eu tenho certeza que você, ouvinte, na sua família ou próximo a você, um vizinho, um outro parente, eu tenho certeza que você já presenciou anúncio de morte ou está vivenciando o luto nesse exato momento por conta das perdas de vidas na pandemia. E nós precisamos falar a respeito do luto e do processo de luto, como ele acontece. E esse esclarecimento aqui hoje é para trazer uma luz para você que está passando por esse processo, uma luz para você que está vivenciando esse momento e talvez até ajudando, apoiando alguém, um ente querido ou um parente que esteja vivenciando isso e você está ali no apoio, ok? Então, segundo a psicanálise, segundo Freud, o luto, de maneira geral, é o sentimento de perda de um objeto amado ou uma pessoa amada. O luto, nesse sentido, consiste nas etapas que um sujeito passa, na superação desse sentimento, que tem necessariamente um período de tempo determinado, mesmo que variado. O que compõe o luto, no caso, é a manifestação externa de que algo precisa ser feito em relação a esse objeto ou pessoa que amada, né, que você perdeu. Objeto, na psicanálise, pode ser uma perda de um relacionamento, até mesmo um membro do corpo amputado, um emprego. Então, de alguma maneira, todos nós, nesse tempo de pandemia, estamos vivendo ou vivenciando uma perda. E eu convidei uma pessoa que é especialista no assunto para estar conosco. Ele já esteve aqui com a gente há 4 meses atrás, mais ou menos, no tempo no Setembro Amarelo, no período do Setembro Amarelo, falando a respeito do suicídio. E ele hoje retorna aqui conosco hoje para estar falando a respeito do luto. Nós vamos conversar com o Dr. Carlos Henrique Aragão Neto. Ele é psicólogo e psicoterapeuta, um especialista em tanatologia. Para quem não sabe, tanatologia é a ciência que visa entender
o processo da morte e do luto, além de mestre em antropologia. Ninguém melhor para falar com a gente hoje, a não ser o doutor Carlos Henrique Aragão. Bom dia, doutor Carlos. Bom dia, doutora Rose. É um prazer muito grande, né, voltar a lhe encontrar já em 2021, e um prazer imenso, né, poder contribuir de alguma forma, né, em relação a esse assunto tão importante, principalmente em tempos de pandemia, que é a questão do processo de luto. Então, estou aqui à sua disposição, né, e, obviamente, né, saudando todos os ouvintes. Perfeito. Então, vamos, sem mais delongas. Doutor Carlos, segundo aí a definição de Freud, o luto está nessa questão da perda, né, desse objeto amado, ou da pessoa amada. Então, o luto, na verdade, é muito mais abrangente do que a gente pensa. Porque quando a gente fala de pessoa enlutada, associa somente ao fato daquela pessoa que se foi. Porém, existe também processo de luto para outras perdas. E nesse tempo de pandemia, perda é uma palavra comum, porque todo mundo perdeu de alguma forma alguma coisa, não é verdade? Verdade, doutora Rose. E eu queria, né, inicialmente, complementar, né, o conceito freudiano que a senhora já colocou, dando mais dois destaques ao conceito do luto, né, do processo de luto. O luto ele é um processo psicológico que ele se inicia após a perda, uma perda significativa, que pode ser uma perda simbólica ou concreta. A perda concreta é a perda de um ente querido, né? Normalmente, né? O que a gente supõe que é o luto mais agudo, mais difícil, né? Que dizem os especialistas em luto que o evento que mais desorganiza o ser humano é a perda de um ente querido. Mas também tem as perdas simbólicas, né? Algumas delas também vividas na pandemia, como perdas de emprego, separações, né? O rompimento de vínculos afetivos, uma aposentadoria mal planejada, quando você deixa, né, uma vida produtiva e de repente não planeja, né, uma aposentadoria onde também a pessoa se sinta ativa, se sinta viva. Então, é um processo difícil, né, vindo de uma perda concreta ou simbólica, mas tem um detalhe interessante também nesse conceito, que é um processo multidimensional. Por que a gente fala que o luto é um processo multidimensional? Porque um luto, ele pode afetar várias das nossas dimensões. A dimensão cognitiva, a dimensão social, a dimensão espiritual, a dimensão emocional, ou seja, não necessariamente isso vai acontecer com todas as pessoas, mas isso é possível. Então, é um processo que pode mexer, né, com várias das nossas dimensões. Então, só complementando, né, o conceito, né, que a senhora trouxe da psicanálise, que é muito importante, e então, de fato, na pandemia, nós tivemos e estamos tendo, de alguma forma, várias perdas, né? Obviamente, as mais graves, as pessoas que perderam, né, seus entes queridos, obviamente. Mas também perdas simbólicas, né? Por exemplo, a perda da liberdade de ir e vir, né? Quando a gente estava, principalmente naquela época do isolamento, de alguma forma ainda está, a perda do contato presencial com as pessoas, né? E eu considero praticamente como um luto coletivo, eu chamaria da perda do mundo presumido ou do mundo idealizado, né? Muitas pessoas, né, idealizavam um mundo previsível, ainda que o mundo nunca é previsível, mas as pessoas às vezes pensam, né, se apegam a essa ideia de que existe alguma previsibilidade na vida e tal, o que não é verdade, e a pandemia escancarou
isso, né? Ou seja, de uma hora para outra, num movimento brusco e repentino, nós nos deparamos com algo completamente novo, né? Que foi e continua sendo, né? Eu não poder ver as pessoas, eu não poder sair de casa, ou seja, isso de fato trouxe, né, não só os processos de luto, das perdas concretas e simbólicas, como também um dano, né, para algumas pessoas maior e para outras pessoas menor na nossa saúde mental. Então, todos nós estamos, em algum nível, vivendo um processo de luto por conta desse mundo que não vai voltar. Na verdade, essa pandemia vai passar, mas o mundo em que estávamos antes, esse mundo ele não vai voltar. E na sua opinião, doutor, já que sou um especialista, como a gente trabalha isso no consciente coletivo? Porque isso lembra protocolos de pós-guerra, porque estamos vivendo em um momento de um número de mortes grande, e em uma guerra contra um inimigo invisível que está abatendo e que está fazendo baixas na população. Como que a gente lida com isso enquanto consciente coletivo? Qual deve ser a nossa forma de pensar dentro desse contexto como um todo, já que nós estamos dentro do todo e que a nossa consciência também faz parte desse consciente coletivo? Uhum. Veja, eu penso que a primeira coisa que nós devemos compreender é que nós temos dados de realidade, né? Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas, ou uma parte das pessoas, uma parcela das pessoas, entram no estado de negação, ou de sublimação, ou de qualquer outro mecanismo de defesa, né? E muitas vezes tem dificuldade de lidar com os dados de realidade. Ou seja, nós temos uma pandemia, né? Nós temos esses dados de realidade. E me parece importante que a gente compreenda isso, não para nós mergulharmos no problema a fundo e, de repente, acabar numa depressão, mas apenas para que nós possamos, à medida que a gente olha para o problema, a gente possa começar a ver as possibilidades de lidar com esse problema. Então, nós temos, de fato, né, esse luto coletivo, né, que afeta esse consciente coletivo, como a senhora falou. Porém, o luto, ele saindo dessa dimensão coletiva, por causa do mundo presumido ou idealizado, o que seja, o luto, ele é um processo também individual, né? Ou seja, a vivência do processo de luto é puramente individual. Por isso que eu, como terapeuta de pessoas enlutadas, né, que eu atendo com muita frequência, há que se ter um cuidado muito grande, e talvez o seu programa sirva para, enfim, a gente poder falar algumas coisas para as pessoas, de que, sendo um processo individual, cada um vivencia de uma forma, num ritmo. Ou seja, às vezes você tem, por exemplo, morre a mãe de 2 filhos, mas você vai ver que o ritmo e o processamento desse luto é individual. E isso é importante a gente entender, porque muitas vezes isso gera conflitos dentro do núcleo familiar, porque de repente eu posso achar que a senhora está vivenciando esse luto de uma forma que eu não estou. De repente a senhora tem um pouco mais de resiliência do que eu. E muitas vezes, se isso não é compreendido, isso gera às vezes conflitos, né, dentro do núcleo familiar ou de amigos, o que seja. Então, é muito importante que nós possamos dar ao outro enlutado, ainda que estejamos também enlutados, digamos, a condição de ele vivenciar isso da forma dele, né? Tem pessoas que gostam de falar mais, tem pessoas que são mais introspectivas, né? Então, isso há que ter um cuidado
para não estressar ainda mais um ambiente que já está estressado por conta, né, da morte de um ente querido. Então, tem muitos detalhes que nós vamos falando aqui, mas esse, para mim, é a base, né? O que eu posso fazer para ajudar alguém enlutado? Escutar. A escuta é, na minha opinião, a maior ferramenta, uma escuta qualificada, né? Porque uma pessoa enlutada, muitas vezes, ela não quer ouvir clichês, ela não quer ouvir frases de efeito, né? Ela quer ser escutada. Portanto, né, a gente apurar os nossos ouvidos, oferecer o nosso ombro, o nosso colo, isso é o mais importante. Muito mais do que falar, do que querer dizer alguma coisa. Estar presente, se colocar à disposição dessa pessoa e escutá-la quando necessário, é, para mim, a base, né, de uma ajuda a um enlutado. Ok. Doutor, o luto seria um trabalho psíquico do lembrar para esquecer? Ou seja, do lembrar daquela pessoa para esquecer, não, porque se esquecer é um termo muito forte, mas para superar. E existem pessoas que no processo de luto, elas não tiram esse tempo. Elas se envolvem com trabalho, elas não tiram um tempo de reclusão, elas ocupam a cabeça com outras coisas para esquecer naquele momento aquela perda. Então seria um processo inverso. Na verdade, a pessoa está querendo esquecer para não lembrar. Só que o luto seria um trabalho psíquico, talvez, de lembrar para esquecer. Como lidar e como falar, porque, como o senhor falou, é importante a escuta para ajudar essa pessoa, e seria importante a pessoa falar do ente querido e estar lembrando do ente querido, e existem pessoas também que estão na contramão. O que dizer para essa pessoa que está na contramão e ela quer esquecer naquele momento, ou ela não quer lidar com isso? Veja, doutora Rose, essa é uma questão muito importante e muito complexa, porque, veja, quando eu perco alguém, né, um ente querido, obviamente, né, o processo de luto, ele não tem tempo determinado, né? Ele depende. Tem pessoas que demoram um pouco mais para processar alguma coisa, pessoas que demoram um pouco menos, etc. A questão é que, e obviamente o tempo desse processamento, como eu disse, é puramente individual. Então, tem pessoas que escondem a dor da perda de si, ou seja, é como se eu pegasse a minha dor, né, metaforicamente falando, abrisse uma gaveta, jogasse a minha dor lá dentro e fechasse a gaveta. Como se isso fosse resolver o meu problema, como se isso me fizesse, né, passar por esse período de dor, simplesmente porque eu entrei no estado de negação. Então, tem pessoas que tentam esconder de si e dos outros, né? Fazem de conta que está tudo bem, que eu sou forte, isso e aquilo, aquilo outro. Tem pessoas que escondem dos outros, né? Que não querem expor para os outros por algum motivo, mas que sozinhas, elas vão lá, elas choram, elas liberam um pouco isso, né? Elas vão processando sozinhas. E tem aquelas que, à medida em que isso apareça, ela não esconde nem de si e nem do outro, que seria o ideal. Mas a nossa cultura, né, a nossa sociedade, já de 50 anos para cá, vem, digamos assim, praticamente estigmatizando as pessoas que sofrem, as pessoas que expõem o seu sofrimento, né? Porque tem que ser forte, porque isso vai, vamos para frente, vamos isso, vamos aquilo. Então, veja, isso eu poderia lhe dar vários exemplos clínicos de pessoas que entraram nesse estado de negação, como se engavetasse a sua dor, só que essa conta vai chegar lá na frente. Certamente, são poucas coisas que eu falo, quando eu falo de ser humano, de processo psicológico, eu falo certamente. No caso do luto, para mim é quase uma equação matemática. Se eu não, dentro do meu ritmo, no meu tempo,
nas minhas condições, eu não elaboro essa perda, eu não processo essa perda, lá na frente ela vai aparecer. Pode ser décadas depois. Eu já recebi pacientes que 10 anos, 15 anos depois, ou surtaram ou entraram em depressão porque o luto ele foi lá, né, digamos assim, abafado, né, a pessoa, você via a pessoa trabalhando, namorando, como vida normal. Tempos depois, algo acontece, por exemplo, a perda de um animal de estimação. Muitas vezes, uma pessoa perde um animal de estimação e tem uma reação completamente desproporcional. Às vezes, quando você vai avaliar isso no consultório, você vai ver que tinha um luto ou lutos, né, mal trabalhados ou mal elaborados lá atrás, e que a perda do animal de estimação, por exemplo, catalisou tudo isso, né, e vem um tsunami. Então, assim, claro, tem horas que a dor é tão dilacerante que, às vezes, eu aciono o meu mecanismo de defesa para dizer, hoje eu não quero falar disso, hoje eu não quero pensar nisso, e eu tenho que ter esse direito. Um dia, alguns dias, sei lá, um tempo que, para eu me proteger também, porque está doendo demais, mas se isso for um movimento ad eterno, ou seja, um movimento sistemático, certamente a gente vai pagar essa conta lá na frente, de alguma forma, né? Então, é uma questão muito importante, por isso que esse ombro, esse colo e essa escuta, para quem está ao lado, é importante para me dar a condição de falar, né? Por exemplo, tem uma característica, né, de boa parte dos enlutados, que é repetir muitas vezes, falar o tempo todo a mesma coisa, do tempo que viveu, de algum detalhe da vida com o ente querido que morreu e tal. E isso, para quem está próximo, às vezes é cansativo, e eu entendo isso, né? Mas há que se ter um pouco de cuidado com isso, né? Porque é o movimento da pessoa, né? Enfim, dentro das condições de cada um, o ideal é que a gente possa expressar isso, né? E essa expressão pode vir de várias formas, através do choro, através da palavra, através do silêncio, né? Então, há várias formas da gente expressar, e à medida em que eu vou expressando, de alguma forma, né, os meus sentimentos, a minha dor, o meu pesar, é que eu começo, como a gente fala na psicologia, a ir elaborando essa perda, né? Processando essa dor, para que eu saia daquelas primeiras fases, né, ou daquela primeira fase, e vá caminhando gradativamente, né, porque a natureza não dá saltos, né? Não adianta eu achar que eu vou sair daqui hoje e vou dar um salto para cá, porque a queda é maior, né? Tudo tem o seu tempo. Então, tem as fases, né? Há autores que falam das fases do luto, outros que falam, né, das tarefas que o enlutado deve cumprir, e a primeira tarefa num processo de luto é aceitar a realidade da perda. Ou seja, por isso que quando eu entro no estado de negação, eu não aceito. Eu posso até aceitar cognitivamente, ou seja, eu enterrei meu pai, eu vi, né, eu vi que ele morreu, eu peguei nele, ou seja, eu concretizei isso intelectualmente, cognitivamente. Mas a aceitação, ela tem que vir na mente e na emoção, ou seja, eu tenho que ter uma aceitação cognitiva, mas também tenho que ter uma aceitação emocional. Por isso que muitas vezes você encontra pessoas anos depois, obviamente, elas sabem racionalmente que o ente querido dela não vai voltar, mas ela não aceitou. É como se fosse ontem, né? Na hora que ela passa no lugar, que lembra, que escuta uma música, desaba como se tivesse acontecido ontem, né? Porque essa aceitação emocional não veio. Doutor, então seria correto a gente dizer que o processo de luto seria um processo depressivo passageiro, ou o luto não tem nada a ver com depressão, porém, um luto mal elaborado pode levar a um processo depressivo. E o caso aí que o senhor está citando, se uma pessoa, anos depois, ainda manifesta isso, ou gera nela um processo de dor anos depois, ou não houve essa superação, a gente pode dizer que essa pessoa entrou em depressão? Bom, o luto, ele pode ser, né, tem um processo de luto normal e o que a gente chama de processo de luto complicado, que na época do Freud, ele chamava de luto patológico.
que é aquele que adoece a pessoa, literalmente, né? O processo de luto normal, primeiro, o luto não é doença, né? O luto é um processo psicológico, né? Ele pode se transformar, ele pode levar a pessoa a adoecer se esse processo não for elaborado, que é o que a gente chama de luto complicado. Ou seja, o luto normal, ele traz, por isso que eu falei de multidimensional, porque ele afeta, às vezes, a minha memória, né? Aquela dor no peito que parece que vai me sufocar. Eu tenho sintomas, às vezes, me afeta a minha fé. Quantas vezes a gente vê enlutados questionando Deus, mas por que Deus levou o meu pai e não o pai do outro? Meu pai era um cara tão bacana, por que foi ele? Muitas pessoas entram, e é até comum que aconteça, não um rompimento com a fé, mas um questionamento, às vezes, da sua fé e etc. Então, isso é absolutamente normal, né? Isso não tem nada fora do esperado. Agora, se esse processo não for, né, sendo elaborado, se essa dor não for sendo processada, pode levar ao que a gente chama de luto complicado, que pode levar a pessoa à depressão. Aí é aquele caso que ela precisa ir no psiquiatra, necessariamente, que ela precisa ir no psicólogo, ou seja, ter os profissionais de saúde, porque ela já está adoecendo, né? E pode vir com depressão, pode vir com ansiedade, pode vir com os dois, ou quaisquer outros transtornos mentais, né? Mas o luto, ele não é necessariamente um processo depressivo. Obviamente que o enlutado está triste, né? Ele está melancólico, ele está triste, mas isso não quer dizer que ele esteja deprimido. Quando eu falo deprimido, é o conceito de depressão clínica, né? Porque muitas vezes, né, as pessoas confundem, né? Porque eu estou triste, eu estou com depressão. Não é verdade, né? A tristeza profunda é um dos critérios de diagnóstico para uma depressão, né? Mas não é a depressão. Então, há que se ter cuidado com isso, porque muitas vezes, claro, se eu perco um ente querido, como é que eu não vou estar triste, né? Como é que eu não vou estar, às vezes, cabisbaixo em alguns momentos e tal? E, obviamente, com o tempo, se isso for sendo bem trabalhado, eu vou passando pelas fases, né? E depois eu vou me adaptando a um mundo sem aquela pessoa. Perfeito. Gente, eu vou chamar agora o intervalo. A gente volta já já e logo depois do intervalo, o Dr. Carlos Henrique Aragão vai começar a falar conosco a respeito desse processo de luto, gente, dentro da pandemia, porque nós estamos em um tempo em que a pandemia está afetando esses processos. A gente volta já já. Estamos de volta! Programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Estamos hoje conversando com o doutor Carlos Henrique Aragão Neto. Ele é psicólogo e psicoterapeuta e especialista em tanatologia, ciência que visa entender o processo de morte e luto, e também mestre em antropologia. Aí no primeiro bloco, querido ouvinte, ele falou bastante com a gente a respeito de luto, dos processos de luto, da importância do luto. E agora, no segundo bloco, eu gostaria, doutor Carlos, que o senhor falasse conosco a respeito dos ritos de passagem e dos rituais fúnebres. Porque no momento do luto e da perda, eles são um suporte para o ego, né? E um conforto também para a família. No caso de morte por Covid, esses ritos eles não são cumpridos. Como é que fica a ausência desses ritos no processo de luto, já que justamente esses ritos de passagem ou esses rituais fúnebres, eles são tão importantes para o teu processo de superação da perda? Doutora Rose, essa é uma questão muito, muito importante, né, e que, de fato, em tempos de pandemia, por causa, né, da supressão dos ritos, isso pode trazer, obviamente que eu não vou generalizar, mas pode trazer um prejuízo, às vezes, significativo para algumas pessoas. Por quê? Os rituais, de uma forma geral, né, obviamente aqui nós estamos falando dos rituais de despedida, que na nossa tradição, né, na nossa cultura, via de regra, é o velório, o enterro, né, às vezes a cremação e tal. Esses rituais, eles cumprem uma função social importante. É lá onde eu choro, né,
diante da pessoa que eu perdi, que eu abraço os meus amigos, que às vezes vem pessoas, né, se despedir, me dar um abraço, se mostrar presente, que há tempos eu não via. Uma hora dessa, às vezes, as pessoas se reconciliam, né, em função do apelo da morte e tal. Além dessa função social importante, você participar dos rituais faz com que você concretize a morte da pessoa, ou seja, eu vi, eu peguei, sabe, eu participei daquilo, né? Isso concretiza mais, me dá uma noção de concretude daquela morte. Não fica aquela, muitas vezes, né, quem não participa, ou por N fatores, às vezes aquela ideia, não viajou, sabe, uma coisa como se a pessoa fosse voltar, né, ainda que a pessoa saiba que não vai voltar, mas às vezes a mente fantasia, e o que quer que seja. Então, na pandemia, o que acontece? Os rituais são praticamente proibidos, né? No máximo, né, tem um protocolo aí do Ministério da Saúde, se eu não me engano, que quando é possível ter lá o velório, no máximo 10 pessoas durante tanto tempo, né, uma coisa muito rápida. Então, isso é um negócio muito, muito, muito difícil, né? Porque, por exemplo, as urnas, né, os caixões fechados, você não vê a pessoa, né? Eu já escutei pessoas no meu consultório para dizer, será que era o meu pai que estava lá? Né? Ou seja, isso pode criar, né, um nível de fantasia ou de dúvida ou de incertezas que, às vezes, dificulta, né, a elaboração desse luto, né? É como se aquela primeira etapa não fechasse para eu partir para outra, né? Então, isso, de fato, é algo muito, muito sério. O que se pode fazer, né, em eu não podendo participar, né, de um ritual, sei lá, perdi alguém, não pude ir, estava viajando, ou sei lá, não, por algum motivo, né, sanitário, não houve, e eu não consigo, eu estou com dificuldade de concretizar isso. Muitas vezes a gente pode fazer um ritual simbólico, né, em família. Eu já fiz isso na clínica, ou em família, tipo, puxa vida, sabe? Vamos pegar aqui uma foto ou um objeto da pessoa, o que quer que seja, algo que simbolize, né? E vamos fazer o nosso ritual particular aqui para tentar dar uma concretude àquilo e um fechamento para aquela primeira etapa, né? Isso é possível para algumas pessoas que ficam com essa questão em aberto, né? Então, é um negócio muito difícil, muito sério, e é importante que as pessoas, né, que estejam nos escutando, se por acaso estão passando por uma situação assim, ou se percebem alguém numa situação dessa forma, dessa maneira, é importante que a gente estenda a mão e, muitas vezes, um ritual simbólico, o que seja viável, né, para que a gente possa, de fato, dar um fechamento inicial, né, uma concretude para aquela perda. Então, seria correto no processo de luto, doutor, a gente dizer, então, que no momento da perda, seria saudável para a sua mente, seria saudável para o teu raciocínio ver o morto, ver o corpo do teu ente querido, ter essa oportunidade de se despedir. Então, pelo que eu estou entendendo, no processo de luto, ver o morto, ver o teu ente querido, se despedir do teu ente querido, você ter essa oportunidade de dizer adeus, isso seria saudável dentro desse processo. Então, no caso dessas pessoas que não têm essa oportunidade, no caso do Covid, as pessoas não podem porque ele é proibido. Mas existem também aquelas circunstâncias de pessoas que partem e você não estava ali naquele momento, ou estava no momento de viagem. Então, é correto a gente dizer, então, que, por exemplo, uma pessoa que está no luto e passando perda nesse momento de Covid, ou uma pessoa que não pôde estar, é correto, então, a gente pensar que vai ser mais doloroso, ou mais dificultoso, ou mais demorado o processo de luto para essas pessoas? Doutora Rose,
eu não costumo estabelecer causa e efeito, né, no sentido de porque eu não participei, eu vou, né, ficar pior ou eu vou demorar mais. O que eu posso dizer, né, com bastante segurança é que, à medida em que eu queira, porque também muitas vezes a pessoa não quer, né, ela não precisa ser obrigada, né, agora, ela ter o direito de participar dos rituais, à medida em que ela queira, isso é importante, desde que seja possível. Por exemplo, hoje a tecnologia pode facilitar isso, né? De repente, alguém que está longe, alguém liga lá a câmera do celular e a pessoa participa do ritual, né? Nós estamos aqui conversando pela tecnologia, né? Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu até falei outro dia aqui numa entrevista de televisão, fazendo um apelo aos profissionais de saúde que estão cuidando, né, das pessoas internadas em UTI, que deem o direito a essas pessoas de se comunicarem com seus entes queridos lá fora, obviamente, se puderem, né? Porque às vezes você está entubado, mas à medida que eu possa, que os profissionais deem esse direito para ela falar, né? Para ela ver o ente querido que está lá fora, né? Ou seja, tudo isso é importante, né? Eu posso participar mesmo à distância. Agora, isso eu não estabeleceria, né, assim, categoricamente que porque eu não participei eu vou sofrer mais, isso e aquilo. O que pode acontecer, né, pode acontecer, e acontece para algumas pessoas, é que fica uma coisa meio em aberto. Sabe aquela coisa assim, você tem um namorado, e aí de repente termina um namoro, mas vocês não sentaram para conversar, sabe? Não deu aquele fechamento. É como se você fosse para outra relação com aquela em aberto, né? Às vezes gera uma certa... Ou seja, só para dar um exemplo da importância de se fechar esses ciclos, né? E os rituais cumprem essa função. Mas, obviamente, eu não quero aqui, né, de forma nenhuma, deixar as pessoas que, por acaso, não puderam participar preocupadas, porque isso, né, tem uma repercussão. Às vezes tem, às vezes não. É por isso que eu estou falando. Às vezes eu posso fazer um ritual simbólico, às vezes eu posso trabalhar isso com a minha espiritualidade. Então, há N formas, né, de eu ir processando isso. Mas, se for possível, né, eu acho que é importante. E dentro do luto, o que a gente poderia caracterizar como aquilo que vai tender para o traumático? O que é que pode gerar trauma numa pessoa relacionado ao luto? O que é que pode gerar um processo traumático? O senhor, que é um especialista, né, na sua experiência, na sua clínica, o que leva mais a esse processo se tornar um trauma? Veja, a gente tem diversas formas de morte, né? Então, você tem, por exemplo, as mortes súbitas, violentas, repentinas, como homicídio, suicídio, acidente de trânsito, por exemplo, né? São mortes violentas, súbitas, né? Inesperadas e tal. E temos outros tipos de morte, como, por exemplo, aquela pessoa que morre de uma doença crônico-degenerativa, um câncer que leva 2, 3 anos, que você vai tendo um luto que a gente chama, nos estudos, de luto antecipatório, é um luto em vida, né? Então, cada um tem as suas especificidades. As mortes súbitas, elas tendem a ser, mais uma vez, sem generalizar, elas tendem a ter um impacto maior, né? E, dependendo da pessoa, talvez uma dificuldade maior de elaboração disso. Por quê? Quando a gente vai avaliar um processo de luto, doutora Rose, a gente avalia alguns aspectos importantes. Por exemplo, quem foi a pessoa que morreu, né? Porque uma coisa sou eu perder meu pai, outra coisa eu perder minha mãe, outra coisa eu perder meu vizinho, outra coisa eu perder meu amigo. Quem é a pessoa? Quem era a pessoa? Mas mais importante do que isso é qual era a natureza do vínculo que eu tinha com ela. Porque eu posso sofrer mais por um vizinho do que por um irmão. Porque eu tinha muito mais afinidade com o meu vizinho, com um amigo, do que com o meu irmão de sangue, por exemplo. Então, além da pessoa, qual era o vínculo, qual era a natureza da ligação que eu tinha com ela. Mas também tem outras questões que a gente chama de mediadores do luto para a gente avaliar. Por exemplo, características de personalidade, traços de personalidade. Tem pessoas que são pessoas mais resilientes, tem pessoas mais frágeis, né, emocionalmente, com um repertório interno
mais frágil, né, que tem mais dificuldade de lidar com um problema, e ainda mais com um problema gravíssimo, né, como perder um ente querido. Tem também antecedentes históricos. De repente, eu já tive muitas perdas. Não quer dizer que eu tendo outra, eu não vá sofrer. Mas, de repente, eu já tenho um histórico que talvez me dê um pouco mais, né, ainda que eu esteja sofrendo por essa perda atual, mas talvez me dê um pouco mais de condição de, sabe, puxa vida, eu superei aquela, né, outras não. De repente, é a primeira vez que eu perco um ente querido, né? Então, assim, e outra coisa, né, na pandemia, também a gente tem muitos casos que a gente chama, que é um dos mediadores, que a gente chama de estressores concorrentes. Ou seja, eu perdi, sei lá, o meu pai de Covid e perdi o emprego. Né? É o estressor concorrente, que muitas vezes afeta a elaboração inicial do processo de luto. Porque se eu perdi meu emprego, puxa vida, eu tenho que correr atrás de outro emprego, né, para poder ter dinheiro para colocar comida em casa. E aí o processo de luto da perda do meu pai fica um pouquinho ali, né, porque eu tenho que gerar energia para fazer outra coisa. Ou seja, então os estressores concorrentes muitas vezes também são complicadores, né, no processo de luto. Então, assim, é sempre muito complexo, né? Quando a gente vai avaliar um quadro como esse, isso eu não estou falando só de clínica, né? Pode ser um amigo meu e tal, a gente tem que observar isso, né? Porque as pessoas são diferentes, têm traços de personalidade, têm temperamentos diferentes, têm histórias diferentes, e a gente tem que observar. Exatamente por isso que a gente sempre recomenda. O luto é um processo individual que a gente precisa respeitar, né? O ritmo do outro e a forma como o outro tem de lidar com aquilo. Uma questão muito interessante, doutor, porque já observei isso. As pessoas tendem a tirar as crianças desse processo de luto. Quando falece, o vovô faleceu, perdeu o pai, perdeu a mãe, então eles tentam, a maioria dos familiares diz que foi fazer uma viagem, faz uma ilusão na cabeça da criança para querer proteger a criança ou poupar a criança daquele processo de dor, porque que não quer que a pessoa, não quer que a criança conheça a dor. Como se conhecer a dor não fosse um processo natural e necessário para todos nós, inclusive para as nossas crianças. Então, as pessoas tentam tirar as crianças desse processo de luto. O senhor, como especialista, o que isso acarreta? Né? O que leva, se ver o morto, se participar do ritual, se despedir, para um adulto já é uma coisa complicada, porém necessária, é necessário também para a criança. E como é esse processo e como a gente pode fazer isso no caso das crianças? Bom, essa questão é muito, muito, muito importante, né? A gente poderia falar muito tempo sobre isso, mas eu vou dizer, né, o que eu acho disso. Infelizmente, nós, né, na verdade, os rituais de luto, até para os adultos, eles foram sendo suprimidos, né? Hoje você vê um velório muitas vezes rápido, às vezes o parente que está fora não consegue, ou seja, antigamente os rituais eram mais lentos, né? Se você vai no interior do Brasil, em alguns lugares você ainda tem, né, um velório de um dia, às vezes de 2 e etc. E aí, essa é uma coisa que me incomoda profundamente, né? Quando eu escuto, principalmente na clínica, mas por que o seu filho não foi para o enterro da mãe? Né? Por exemplo, se eu estiver falando com o pai. Ah, doutor, mas o meu filho ia sofrer muito. Claro, pô, a mãe dele morreu. Você queria que ele tivesse alegre? Lógico que ele vai sofrer. Ah, doutor, mas ele não ia suportar. Mas onde é que está escrito isso? Que testamento é esse? Que está escrito que as crianças não suportam participar de um ritual desse. Você vai, mais uma vez, você pode ir no interior ainda, você vê os meninos brincando embaixo do caixão, ou seja, as crianças elaboram com muito mais facilidade que os adultos, aliás. Né? A pior frase para mim é, mas doutor, eu queria poupar o meu filho do sofrimento. Ai, mal sabe essa pessoa o desserviço que ela está fazendo para essa criança. Um desserviço, às vezes, significativo. Isso não quer dizer que eu tenho que obrigar a criança a ir, mas eu tenho que dar o direito a ela de ir.
E isso pode trazer repercussões nefastas. Poupar o meu filho do sofrimento? Ah, então quer dizer que o mundo lá fora vai poupar o teu filho, né? Ele vai sair, ele vai para a escola, e vai ser poupado, porque ele é meu filho. O mundo não vai poupar ninguém, não poupa ninguém, né? E bom seria se eu começasse a formar o meu filho, a criar o meu filho, lidando com os dados de realidade da vida, da morte, do universo, com os princípios da existência, né? Coisas boas, coisas ruins, deixar esse menino sofrer quando ele está sofrendo, dar o direito a ele de sofrer, dar o direito a ele de se decepcionar, dar o direito a ele de se frustrar, para que ele, sabe, aqui no Nordeste a gente fala para engrossar o couro, né? Por isso que muitas vezes a gente vê essa garotada hoje, termina o namoro e começa a se cortar, ou pensa, né, faz uma tentativa de suicídio. Ora, então, que maluquice é essa? Me perdoe a palavra, porque é uma coisa de doido, né? Mas eu entendo que os pais não fazem isso por mal, obviamente, eles fazem, né, nessa fantasia praticamente ingênua de poupar os filhos. Ninguém poupa ninguém, né? Agora, não precisa obrigar o meu filho a ir, agora, dá o direito a ele de ir, né, para se despedir lá do avô, da mãe, do pai, etc. Isso pode ter, de fato, repercussões muito negativas lá na frente, né, desse fechamento, dessa concretude e tal. Eu já vi vários depoimentos de adolescentes e adultos na minha clínica dizer, até hoje eu não perdoo o meu pai ou a minha mãe ou o meu tio, porque me doparam e eu acordei 3 dias depois do enterro da minha mãe. Isso é um negócio muito sério. E hoje você não vê as crianças em velório, né? Como a senhora estava falando, não tem criança em velório. Com essa, né, essa fantasia, essa ingenuidade de que, mas doutor, ele vai ficar traumatizado. Onde é que está escrito que uma criança ir no velório vai gerar um trauma? Eu queria ler isso aí, eu nunca vi isso. Né? Ao contrário, as crianças elaboram isso com muito mais tranquilidade, com muito mais facilidade do que os adultos. Essa é uma questão de egoísmo do adulto. É o adulto que não sabe ver, não tolera ver o filho sofrer. Ele não tem capacidade, ele não tem uma competência emocional para ver o filho sofrer. Porque vê o filho chorar e não sabe o que faz. Né? E aí, então é muito mais o adulto querendo se poupar e vem, né, com a ideia de que vai poupar o filho. Na verdade, eu quero me poupar não levando o meu filho, porque eu não quero ver ele sofrer, eu não sei lidar com isso. Né? Então é um negócio muito sério, é um desserviço que se faz às crianças não dar o direito a elas de participarem dos rituais. A gente... já estamos quase encerrando aí, estamos na reta final. Na sua opinião, doutor Carlos, como é, então, falar da morte? Porque se há uma dificuldade tão grande do adulto falar da morte com uma criança, essa questão da morte e do fim dos ciclos é algo, então, que não é muito trabalhado. Até mesmo porque, se estamos em um luto coletivo por conta de tantas perdas que tivemos, e se o luto tem sido difícil, e se é tão difícil falar a respeito da morte, ou de perdas, ou de interrupções, ou de fechar ciclos, se essa temática ela fosse mais aberta, se isso fosse mais dialogado entre as famílias, ou dentro do conceito de família, seria um processo, acredito eu, mais fácil. Como falar da morte e como trazer esse conceito de morte para um assunto natural. Porque o que a gente percebe é que todo mundo ama a vida e quer viver, lógico, todos nós. Porém, a morte, ele é um encerramento, ele é uma passagem, a morte é um fechar um ciclo. E muitas vezes a gente não se prepara. Tem como se preparar, doutor? Essa é uma pergunta interessante. Nos cursos de tanatologia, tem sempre um módulo, uma disciplina chamada Educação para a Morte. E as pessoas, né,
acham muitas vezes que é uma questão... Eu, sinceramente, né, tem 20 anos que eu lido com morte e morrer, e eu não acho que a pessoa se consiga estar completamente preparada para perder o ente querido, ou muitas vezes para morrer. Né? Não é fácil, né? Porque existe um apego, né, à existência, à vida e tal. Isso eu estou falando de uma forma geral. Claro que tem pessoas, né, diferentes, que lidam melhor com a finitude e tal, compreendem que há princípios que regem a existência humana e o universo. Por exemplo, todos nós vamos morrer. Isso é um princípio. Querendo você ou não. Agora, tem pessoas que não querem lidar com isso e passam a vida angustiadas como se não fossem morrer. O que não quer dizer que eu tenho que pensar que eu vou morrer, né? Não é isso. Não é uma paranoia. Então, assim, eu não acho, sinceramente, que a gente se prepare completamente, né, para... eu acho que compreender que a morte é uma possibilidade. Hoje, para mim, amanhã eu posso não estar aqui. Quem me garante? Né? Ou seja, compreender esse princípio, me parece, que nos faz dar um salto evolutivo, né, para ter uma melhor qualidade de vida. Ou seja, fazer... Porque quando eu me dou conta da finitude, me dou conta que eu sou finito, talvez eu não adie tantos meus projetos, que eu não sei se eu estou vivo amanhã, de repente eu não procrastino tanto. Né? Hoje eu vou e dar um beijo na minha mãe. Ou seja, né, isso faz com que eu me mova, com que eu realize meus projetos. É essa a ideia, né, da finitude. A finitude tem essa prerrogativa, eu diria, né, para nos fazer andar. Né? E então, eu acho que a questão da morte com a criança, veja só, isso que está acontecendo hoje não é simples. Você pega, por exemplo, tem um livro clássico chamado A História da Morte no Ocidente. Você vai ver que até o século XIX a morte era pública, não tinha hospital, as pessoas morriam em casa, as pessoas gostavam de ter uma morte mais lenta para poder se despedir, fazer testamento e tal. Né? É diferente de hoje. Se você perguntar para 10 pessoas, as 10 vão dizer: eu queria morrer dormindo, rápido. Né? As pessoas morrem no hospital, não morrem mais em casa, etc. Então é uma mudança cultural muito forte. E o tema da morte, hoje em dia não se fala de sexo abertamente. Você não senta com seu filho para falar de sexo. Há 50 anos atrás você não falava de sexo. Né? Era tabu. Hoje, o sexo, ou seja, falar de sexo ou da sexualidade não é mais tabu, está na escola, está em todo lugar. Às vezes até de forma irresponsável, mas tá. A morte ficou como o único tabu que veio do século XX para cá. Como se eu falar... Isso não quer dizer que eu tenho que botar a morte na pauta do dia, não é isso. A questão é a espontaneidade. Se o meu filho está enlutado, no mínimo, eu tenho que dar o direito a ele de falar. Né? E eu de me expressar, obviamente, adequando a minha linguagem à idade da criança, né? Porque uma coisa é você falar com uma criança de 3 anos, outra coisa é falar com uma criança de 8. Eu tenho que adequar a minha linguagem à capacidade cognitiva, né, dessa criança. Então, assim, a questão é ser espontâneo. Né? Isso não quer dizer que é mórbido, não é eu forçar essa pauta. É apenas se ela surgir, por que não falar espontaneamente, abertamente, dar o direito às pessoas de falarem, quando necessário. Como eu falo de outras coisas também. Olha, gente, eu digo que passa rápido, ninguém acredita. Estamos aí, olha, quero agradecer, doutor Carlos Henrique Aragão. Muito obrigada mais uma vez por estar colaborando aqui conosco. Nossa, o senhor deu um show, maravilha, uma aula, o senhor deu uma sessão de terapia aqui para gente. Caramba, muito bom. Doutor Carlos, meu muito obrigada, ok? E deixa seu contato, sua rede social, quem quiser te seguir, te encontrar, como é que faz? Doutora Rose, é um prazer, né? Sempre, conte comigo sempre que eu puder contribuir, meu maior prazer. E espero, né, que as pessoas, né, que estejam passando né, por um momento difícil como esse, possam, de fato, né, expressar, trabalhar
essa questão, né, da sua dor, procurar amigos, a família, enfim. Quando as pessoas se juntam e dividem a dor, isso ajuda, né, nesse processo. Então, é isso. E os meus contatos, se eu lhe disser que eu não sei de cabeça o meu Instagram... Uma rede social tem, mas procura como? Doutor Carlos Henrique Aragão? No Instagram é Carlos Henrique Aragão, né, e o Facebook é Carlos Henrique Aragão Neto. Né, eu acho que é isso. Instagram, Carlos Henrique Aragão, e o Facebook é Carlos Henrique Aragão Neto. Né? Então, é isso. Eu lhe agradeço demais, né, e desejo, né, a todos os ouvintes que renovem as esperanças, né, que elaborem seus lutos, né, para quem está enlutado, das perdas concretas e simbólicas, né, e vamos em frente, que dias melhores virão. Sim, dias melhores virão. Gente, muito obrigada a você que esteve aí conosco, você ouvinte querido, que toda quarta-feira está aqui. Semana que vem tem mais, programa Livremente com a doutora Rose Cabral, toda quarta, às 9 da manhã. Vem comigo.